Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos e que a paz de Deus reine sobre todo o povo de Deus. Amém? Antes de nós fazermos a nossa leitura da palavra, vamos fazer um período de oração bem breve para que depois possamos dar início à nossa leitura da palavra por diante. Amém? Meu nome é Valdeci, sou diácono Valdeci, e depois da oração estarei ministrando a palavra do Senhor, ok? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, me coloco diante de Ti, me coloco diante da Sua dependência, Te glorifico, Te exalto, Te rendo graças a Ti, Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Te agradeço pelas maravilhas, Te agradeço porque o Senhor tem suprido nossas necessidades, Te agradeço porque até aqui o Senhor nos ajudou, Te agradeço porque o Senhor tem suprido a necessidade do Teu povo, Te agradeço porque o Senhor também tem dado sustentabilidade de espírito para suportar todos esses dias que temos passado na face da terra, esses dias maus, dias terríveis, dias de dor, dias de muita tensão sobre o povo, muito choro, muita dor, muito lamento. Então, Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, que Tu possa, Senhor, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus, abençoar a Tua igreja, abençoa Teu povo, prepara o ouvido da Tua igreja, Senhor, para escutar a Tua palavra, retire os tampões do ouvido da Tua igreja, prepara mente, corpo e alma da Tua igreja para que possa, Senhor, entender realmente aquilo que Tu queres falar nesta noite. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, toma a vida da Tua igreja em Tuas mãos, esclarece aquilo que Tu queres falar para a Tua igreja, repreende pelo poder e autoridade no nome santo de Jesus toda retaliação de Satanás sob a ministração da Tua palavra, repreende toda ação diabólica sob a ministração da Tua palavra, repreende, Senhor, todo o poder das trevas, seja repreendido em nome de Jesus. Joga por terra todo o intuito do inimigo, segundo a Tua palavra. Que a Tua palavra seja ministrada pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. Acampa os Teus anjos a nossos redores, Pai. Toma minha vida em Tuas mãos, que eu seja um instrumento em Tuas mãos de valor, que eu seja o porta-voz do Teu Espírito falando com a Tua igreja. Prepara o coração da Tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46, que diz assim a palavra: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. E,
Voltando para os discípulos, achou-o dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhe: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Título da mensagem desta noite: Momentos no Getsemane. Texto: Mateus 26, do 36 ao 46, né? Momentos no Getsemane. Alguém já passou esse momento aí de aflição? Tipo o momento do Getsemane? Ou nunca passou? Jesus passou esse momento. Será que a gente, como igreja, já passamos por determinados momentos no Getsemane, né? Jesus peleja em oração por nós, né? Ele peleja em oração por nós. Quem intervirá? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem os condenará? Jesus Cristo é quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33 e 34, né? A ocasião foi a noite antes de sua crucificação. Jesus e seus discípulos tinham determinado a refeição pascal. Judas saiu para trair Jesus, e Jesus levou os 11 discípulos para o jardim no Getsemane, para que pudesse orar com ele, e enquanto guardava a sua prisão e crucificação, ele deixou 8 discípulos na entrada do Getsemane e levou 3 com ele. E ele então se afastou e foi orar sozinho. Você já teve esse momento, igreja? Amado, já teve um momento de ter que se afastar de muitos para ter uma intimidade com o Pai e conversar com o Pai? Jesus teve essa hora. Teve que se afastar, teve que orar, teve que buscar a face do Pai. Assim o Pai quer com a sua igreja, que viemos fazer esse afastamento do mundo, né? Que não leva nada, que não traz nada para nós de bom, mas se chegar a Ele com oração, com súplica. Assim Jesus fez. Teve que se afastar um pouco das pessoas, ir para um lugar bem mais íntimo, lugar que ele achava conveniente a conversar com o Pai. Assim o Pai quer isso de cada um de nós. Mas será que a gente tem feito isso?
Será que nós temos mostrado ao Pai essa intimidade? Ou para nós está tudo bom, está tranquilo? Será que temos feito isso? Será que temos agradado o Senhor? A buscar o Senhor nesses momentos? A ter uma intimidade com Ele íntima? Só você e o Pai, igual Jesus. Só Jesus e o Pai. Ele teve que fazer isso. Ele teve que buscar força, porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Algo ia acontecer. A igreja tem feito? A igreja tem se separado um momento para conversar com o Pai? É uma coisa a pensar, né? Uma coisa a pensar. Ele leva... Jesus sai, né? Judas sai para trair e ele leva 11 para o jardim. Enquanto ele aguardava a sua posição e a crucificação, ele deixou 8 na entrada do Getsemane e levou mais 3 com ele. Quero dizer, nesta noite, né? Nesta noite, há destacar 3 pontos importantes para a Igreja de Cristo. Primeiro ponto, os discípulos dormiram. Os discípulos dormiram. Jesus disse aos discípulos para esperar enquanto ele orava. E os discípulos, quando ele voltou, estavam todos eles dormindo, em um sono profundo. Assim que tem acontecido com a nossa igreja nesses últimos dias. A Igreja de Cristo, ela tem dormido num sono tão pesado, tão profundo, que ela não tem enxergado o que o inferno está aprontando, preparando. Entendeu? E o Senhor quer nos acordar esta noite. Ele quer fazer com que a igreja acorde. Não faça como os discípulos, dormir. Porque a igreja tem dormido muito. A igreja tem dormido nesses últimos dias. O inferno assola, entendeu? Assola a igreja. E a igreja dorme naquele sono profundo. E o Pai ele levou Pedro, Tiago e João mais à frente com ele e pediu-lhe para vigiar e orar por ele. Quero dizer, amada igreja, a igreja tem vigiado e tem orado nesses últimos dias, assim como o Senhor levou os 3 com ele e pediu para vigiar e orar. As coisas têm sido difíceis, amado. As coisas têm sido puxadas. Os dias têm sido terríveis. E o Pai pede que venhamos vigiar e orar. Não só orar, como vigiar também. Eles não fizeram. Eles adormeceram. Os discípulos adormeceram. Os discípulos não vigiaram e não oraram. Foram adormecidos pelo sono das trevas. As trevas adormeceu. Deu uma sonolência tão grande nos discípulos que eles adormeceram todos. E é assim que o inimigo tem feito com a sua igreja. Com sapatinho de lã, tem adormecido. Só que a igreja não tem acordado. A igreja pensa que é brincadeira. Não é brincadeira. O inimigo não está brincando. O inimigo está assolando mesmo. O inimigo está acabando com os casamentos. O inimigo está acabando com tudo.
porque ele sabe que o dia dele está se aproximando. E então, o que ele faz? Adormecer. Eu vou adormecer a igreja, porque é o fraco. Adormecendo a igreja, ela não caminha, ela não avança. Mas mal sabe ele que Deus dará sempre estratégia para a sua igreja avançar, né? Jesus encontrou dormindo num total sono profundo, os três de vez. 3 vezes que o Senhor saiu para orar, 3 vezes o Senhor encontrou os seus discípulos dormindo. Eu quero dizer para a igreja, não pense que Deus não vê que a igreja dorme, que ele vê. Deus conhece tudo, sabe tudo. E a igreja tem dormido. E que Deus tem pedido da sua igreja? Deus quer alinhar a sua igreja. E para o alinhamento, ele quer uma igreja viva, não é dormindo, no sono das trevas. Ele não quer a igreja dormindo. Ele quer uma igreja viva, uma igreja com chama, uma igreja que tenha força, coragem, resistência física e espiritual para suportar esses dias maus. E Deus chama a sua igreja. Deus quer fazer o alinhamento da sua igreja. Deus quer fazer o alinhamento da sua igreja. E muitas das vezes a igreja não está se adequando ao que Deus quer. Tem sido difícil da igreja entender o que Deus tem falado nesses últimos dias, né? E se não tivermos cuidado, vamos ser como os discípulos. Se a igreja não tiver cuidado, ela vai ser igualmente os discípulos, dormindo em vez de orar e fazer o que nos foi ordenado a fazer. Então, amados, a igreja tem que acordar. Acorda, igreja. Precisa acordar desse sono. Deus está voltando. Deus quer alinhar a sua igreja. O porquê que Deus não tem vindo buscar a sua noiva? É por causa de várias coisas. Várias coisas. Por isso que ele não veio ainda. A igreja ainda não está na posição que ele quer. Pecados, coisas ocultas dentro da casa do Senhor que precisa ser revisto. Tudo isso. E ele quer o quê? Um conserto. Deus quer um conserto da sua igreja. É um conserto, simples um conserto. Deus quer a sua igreja purificada. Segundo ponto, Jesus submetendo ao Pai, né? Jesus só sendo submetido ao Pai. Jesus orou por força. Jesus orou por outro caminho. Vamos dizer assim, Jesus orou por outro atalho, fugir. Jesus queria uma solução. Jesus queria fugir. Jesus não queria passar por aquilo ali, mas ele tinha que passar. Lucas 22, 43 e 44 nos fala de um anjo que vem para fortalecer e que Jesus agonizou tanto que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Você já analisou quantos problemas o Pai Jesus tinha a ponto de suar gota de sangue? Todo pecado estava nas costas dele, nos ombros. E aí? O Senhor suou
gota de sangue. Porque com certeza era tão forte, era tão puxada a situação, que o pai não estava aguentando de tanta pressão para ele, de tanta coisa nas costas só dele, né? E então Jesus se submeteu à plena vontade do Pai. Eu falo que ele submete à plena vontade do Pai. E a igreja, ela tem submetido à plena vontade do Pai também, de Deus? Porque a igreja do Senhor, ela perdeu a essência. Ela se corrompeu aqui na terra. E Deus está dando mais uma chance, para que a sua igreja se volte para Ele, sua igreja se arrependa dos seus pecados. Então, Jesus, ele submete à plena vontade do Pai. Mas eu faço uma pergunta: será que a igreja tem submetido à plena vontade do Pai também, ou não? Ou a igreja faz as coisas que acha que tem que fazer? A igreja tem que ser submissa ao Pai. Tem que ser submissa ao Pai. E será que tem sido a igreja de Cristo? Terceiro ponto não. Quero acabar aqui de falar sobre ele. Então, Jesus submete à vontade do Pai sobre nós. E aí eu faço uma pergunta: será que a igreja tem submetido à vontade do Pai, como Jesus? Né? Terceiro ponto: Judas subvertendo Jesus. Durante todo o tempo destes acontecimentos, Judas estava negociando com Sinédrio para trair Jesus. Durante todo o tempo destes acontecimentos, Judas já estava negociando com o Sinédrio para trair Jesus. Ele já estava maquinando, já estava fazendo a sua ação diabólica para acabar com Jesus, né? Ele queria de tudo derrotar o Senhor, mas não conseguiu. Ele não estava lá para orar com Jesus. Ele não estava lá para orar com ele, para fortalecê-lo, o Senhor, ou incentivá-lo, o Senhor. Ele estava lá pelo dinheiro, sendo um dos corruptos e gananciosos e traidores. É o que tem mais acontecido nesses últimos dias. Cristão no meio da política, cristão corrupto, sujando o nome do Senhor, cristão no meio da política, que eu particularmente eu não vejo cristão no meio de uma política. Não seria bom. Mas Deus é que sabe. Deus sabe tudo, conhece todas as coisas. Então Deus cobra
e cobrará de cada um de nós. Assim cobrou de Judas. Pedro, ele cobra. Sabe muito bem o que há dentro da mente de cada um de nós. Jesus conhecia Judas e Jesus conhecia também o Pedro. Jesus conhecia Judas a tal ponto de fazer uma santa ceia e dizer: aquele que colocar a mão dentro da tigela comigo, esse me trairá. Jesus já sabia. Antes de que o galo cante, falando para Pedro: você me negará 3 vezes. Antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então Deus conhece a sua igreja. Se ele conhecia os discípulos, ele conhece a sua igreja. E o que está em oculto dentro da casa do Senhor, ele sabe. Ele vai consertar. Tudo isso ele vai consertar. Toda essa corrupção dentro da casa do Senhor, ele vai fazer uma limpeza. Antes de vir buscar a noiva, ele vai acertar as contas com a sua igreja ainda. Se prepare, igreja, porque ele vai acertar as contas. Com certeza. Assim como ele acertou as contas de Judas. Judas morreu drasticamente, porque ele sabia o coração de Judas. Pedro passou o que passou lá naquele local, a qual falaram que ele era um dos galileus. E aí o galo cantou. Deus mostrou para ele que quando ele negasse o nome do Senhor, o galo ia cantar. E cantou claramente para ele ouvir. Então, quero falar para os amados que Deus conhece a tua igreja. Não pense que não conhece. Não pense que as coisas estão em oculto, que não está, não. Está tudo nos olhos dele. Ele está vendo tudinho que está acontecendo na sua igreja. Entendeu? Se não tivermos cuidado, vamos ser como Judas enquanto o ministério está acontecendo. Estaremos fazendo nosso próprio plano. Assim foi acontecer. Quando o ministério estava acontecendo com Cristo, Judas estava planejando tudo. Judas estava planejando o saquinho de 30 moedas de prata. Eu te entrego Jesus e vocês me dão 30 moedas, tá tranquilo. Fechado o negócio. Agora tu vê um dos discípulos corrupto. Um dos discípulos corrupto, a ponto de trair Jesus por 30 moedas. E o Senhor não está vendo a igreja dele? Ou você pensa que não, igreja? Com certeza. O Senhor tem pressa de buscar a igreja dele. Ele vai cobrar a sua igreja de tudo que está acontecendo. Não se iluda, igreja. O Senhor vai cobrar de tudo que está acontecendo. Tudo que está em oculto aos olhos dos homens, Deus está vendo tudo. Ele vai cobrar. Então, acorda, igreja, enquanto há tempo. Acorda. Quero finalizar. Precisamos perceber que a oração de Jesus no Getsêmani não foi uma oração de desesperança e derrota. Foi uma oração de entrega à vontade do Pai, na rendição de Jesus, encontrou forças para superar. E esse tipo de força sobrenatural de Jesus que precisamos em nossas vidas. É o tipo de força sobrenatural
né? Mas primeiro temos que estar disposto a orar como Jesus orou por nós e por ele, pela igreja, por todos. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Quero finalizar orando. Obrigado, Pai, pela tua leitura da tua palavra, que nesta noite o Senhor possa, Senhor, falar realmente com a tua igreja, que tu nessa noite possa expressar para a tua igreja aquilo que o Senhor falou. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa abençoar a tua palavra e que a tua palavra não volte vazia, mas sim que ela gere frutos no coração do teu povo. Que teu povo esteja atento a ouvir a tua voz, a tua palavra. É a tua palavra que salva, cura e liberta. Não existe outra. Então, abençoa a tua palavra, repreende toda artimanha de Satanás sobre a ministração da tua palavra e que a tua palavra possa gerar frutos para a glória do teu nome. Toma minha vida nas tuas mãos, que o Senhor possa abençoar a minha vida e que nós venhamos ser canal de bênção nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.